E nós voltamos aqui com o nosso projeto da nossa maleta chocolate, que vocês já acompanharam aí no canal, a confecção da maleta com o fechamento, né, com os botões aqui. E também já acompanharam o nosso projeto da Belinha. A Belinha é essa fofurinha de 16 centímetros aproximadamente, né? E todo essa roupinha nós vamos começar agora o projeto numa sequência de 2 vídeos, tá bem? Então a gente tem aqui a Belinha, que vocês já acompanharam no vídeo, né? Ela é toda maleável, toda bonitinha, feita com linha esterlina e agulha 1,5, tá? Ela é toda molinha, então ela não oferece perigo, né, para criança. Dentro eu coloquei aquele fio de antena de TV a cabo. Ele é bem maleável, mas poderia ser um tubinho de cola quente, né? E ela é toda molinha, tá? Ela tem encantado as crianças, porque é um projeto bem pequenininho, né? E as crianças gostam muito de bonequinhas pequenininhas. Aqui a gente tem a caminha da Belinha, que eu coloquei aqui um pedacinho de feltro, com um fechamento simples, com o próprio fio Anne, que poderia ser uma fitinha de cetim, né? Tá coladinho esse pedacinho de feltro. Esse travesseirinho, que também é de feltro, e aí vocês podem customizar ou fazer da forma como preferirem. E a gente vai fazer hoje aqui o sapatinho, tá? Que é um sapatinho bem pequenininho. Ele se encaixa aqui perfeitamente no pezinho da Belinha, tá? Ele é feito com a linha Anne, tá? Em 2 cores, eu tô usando 2 cores. Tá difícil aqui para encaixar, mas ele encaixa perfeitamente, tá? Eu tô usando 2 cores, é um sapatinho bem pequenininho. E também vamos fazer essa calcinha, a mamadeira. A mamadeira ela é bem simples, nós já fizemos na Bebeane, né, a mamadeira. E também uma almofadinha de coração e o gatinho, esse gatinho que eu também vou colocar a pontuação para vocês. E a gente vai fazer também esse macacão de coelhinho. E aí a gente vai ter o projeto completinho da Belinha, tá? Essa calcinha, ela é bem simples, vou mostrar o passo a passo para vocês no vídeo. E o corpinho da Belinha, que tem esse bumbumzinho aqui que permite que ela sente, tá? Então, se vocês tiverem interesse aí, assistam o vídeo, façam as suas anotações. E quem quiser adquirir o PDF que vem com toda a pontuação, é só clicar no link abaixo, vai lá para a lojinha virtual. E na lojinha virtual vocês vão ter não só esse modelo, mas vários outros modelinhos, tá? Com toda a pontuação para que vocês possam fazer, né? Quem não precisa acompanhar o vídeo, tá bom? Então, vamos começar aqui com a roupinha da Belinha. Primeiro vamos fazer o sapatinho. Eu estou usando a agulha 175 e a linha Anne. Então eu vou usar a linha Anne branca, vou usar também a cinza, né, para fazer o sapatinho, tá? Então eu vou usar essas 2 cores e depois a calcinha eu vou fazer com a linha Camila. Essa linha Camila, ela tem o tex muito parecido com o da linha Anne, tá bem? A linha Anne tem tex 295 e a Camila tem tex 300, então fica bem próximo. Então vamos começar aqui com o sapatinho. O sapatinho ele é mais arredondadinho assim, parece uma pantufa, tá? O espaço ele é suficiente para o pezinho entrar e encaixar direitinho. E o sapatinho é bem rapidinho, a gente começa com uma sequência de 5 correntinhas. É bem rapidinho mesmo, tá? 5 correntinhas, eu vou pular a minha primeira correntinha. E aí eu começo na minha segunda correntinha com 3 pontos baixos, tá bem? É um sapatinho muito pequeno, então a gente faz bem rapidinho. 3 pontos baixos e após os 3 pontos baixos eu faço um aumento. E aí eu já viro para o outro lado das correntinhas, onde eu vou fazer um aumento e mais 3 pontos baixos. Então eu vou ficar com uma sequência aí de 10 pontos, né? Um total de 10 pontos nessa minha primeira carreira, tá? 10 pontinhos aqui no total. Agora eu vou fazer a minha carreira de número 2. Na carreira de número 2 eu começo com um aumento, tá? Um aumentinho e uma sequência de 4 pontos baixos. 4 pontos baixos, tá? Lembrando que esse sapatinho dela é como se fosse uma pantufinha, tá? É mais arredondado. Depois dos 4 pontos eu vou fazer mais um aumento
e depois mais 4 pontos baixos, ficando com um total de 12 pontos nessa minha carreira de número 2, tá? 12 pontinhos, tá bom? Agora eu começo a minha carreira de número 3, tá bom? Eu vou fazer uma sequência de 2 aumentos e 4 pontos baixos. E depois eu vou repetir esta mesma pontuação com mais 2 aumentos e 4 pontos baixos. E aí eu fico um total, na minha carreira de número 3, de 16 pontos, tá? Então, a minha carreira 3 fecha com 16 pontos. E aí, a minha carreira 4, tá? Eu vou fazer toda pela alcinha de trás. Tem 2 alcinhas, eu vou pegar a alcinha de trás, tá bem? E eu vou fazer 16 pontos, ponto sobre ponto, mas só pegando a alcinha de trás. E aí eu vou pegar os pontinhos aqui, vou fazer uma carreirinha com 16 pontos, que é a minha carreira de número 4. Todos pelas alcinhas de trás, tá? Então, lembrando que esse é o sapatinho pantufinha, né, da nossa bebê Belinha, que vocês, se quiserem acompanhar o corpinho, tem o passo a passo aí no canal. Então, após a minha carreira 4, eu começo a minha carreira de número, ó, carreira 4 fica assim, tá? Eu começo a minha carreira de número 5 com uma sequência de 7 pontos baixos. E depois desses pontos baixos, eu vou fazer uma sequência de 3 diminuições com ponto médio alto ou ponto alto, tá? E para fazer essa diminuição, eu dou a laçada, entro aqui no ponto, volto, não fecho o meu ponto, vou lá novamente, faço o meu próximo ponto e aí sim eu vou fechar os dois juntos, tá bom? Então, eu vou fazer 3 diminuições desse tipo. Faço o primeiro ponto, faço o meu segundo ponto e aí eu fecho junto. Essa diminuição, ela pode ser tanto em ponto alto quanto ponto médio alto, tá? Então, eu faço 3 diminuições desse tipo e depois eu faço uma sequência de mais 3 pontos baixos, ok? E o meu sapatinho já tá pronto, tá? O meu sapatinho, ó, aqui às vezes fica um pontinho. Vou puxar o pontinho aqui para ele ficar um pouquinho mais para dentro, tá? O meu sapatinho já tá pronto. Só que o que acontece? Ele já fica prontinho, mas ele fica largo no pezinho. Qualquer movimento vai fazer esse sapatinho sair, ó. Então, para que ele fique mais firme no pezinho, eu vou fazer mais uma carreira em toda a volta aqui em cima de pontos baixíssimos, porque aí ele vai ficar mais justo no pezinho. Então, ó, uma carreirinha de pontos baixíssimos por toda a volta aqui. E aí você vai perceber que vai dar aquela ajustada, né, na parte de cima do pezinho. Ele fica um pouquinho mais justo e aí ele não cai, o sapatinho não cai do pezinho, né? A criança pode movimentar a boneca, que o sapatinho ele não vai cair. Então, eu vou fazer aqui uma sequência de 13 pontos baixíssimos e vou arrematar o meu sapatinho. Esse sapatinho ele já estaria pronto desta forma aqui, tá? Ó, vejam que agora ele vai encaixar e ele não vai sair do pezinho da boneca, tá? Ficou uma pantufinha perfeita. Só que eu quero colocar a sola com uma outra cor, tá? A solinha. Então, eu vou fazer uma sola, é opcional, tá? Aqui eu fiz sola branca. Nesse aqui eu vou fazer a sola cinza, tá? Poderia ser azulzinha, porque eu vou usar o azul na calcinha, mas eu vou fazer com cinza. E eu vou fazer a carreira até a carreira de número 3, tá? Fiz a carreira 1, 2 e 3. E aí, a minha quarta carreira aqui, ou eu vou prender com a própria agulha, né, de crochê, ou eu vou prender com uma agulha de tapeceiro. Eu vou prender por essa alcinha aqui que ficou, ó, porque a gente faz a carreira 4 pela alcinha de fora. Essa alcinha que fica aqui, tá? Eu vou prender, eu vou pegar uma alcinha da sola e uma alcinha do sapato. Mas eu poderia fazer isso também com agulha de tapeceiro, tá bem?
Então, eu vou fazendo assim uma sequência de pontos baixíssimos por toda a volta do sapatinho, pegando um pontinho do sapatinho, da sola, e um pontinho do sapatinho. Mas essa sola, como eu falei, ela é opcional. Você vai colocar essa sola se você quiser, tá? Para dar um contraste. Mas você pode fazer o sapatinho todo com uma cor só e nem precisa dessa solinha, tá? Ele fica assim gordinho, mais pantufinha na parte de baixo mesmo, mais gordinho, tá? Fica assim. E é o sapatinho da Belinha. Você depois pode customizar, colocar lacinho, botãozinho, até orelhinhas, né? Para fazer um coelhinho, um gatinho, tá? E aí vai da imaginação de vocês. Mas esse é um sapatinho bem simples, bem fácil. E agora, ó, aqui, ó. Eu fiz também a Belinha com a linha Anne chocolate e com agulha 175. Ela ficou bem maior. E esse sapatinho da bebê Anne, da bebê Belinha, com agulha 175 e linha Anne, eu fiz com a lã família, tá? Então, a mesma pontuação você vai adaptando de acordo com o tamanho da boneca que você vai fazendo, tá bem? Então, agora a gente vai fazer, ó, a calcinha. Essa calcinha ela é bem simples, ela é uma calcinha super prática de fazer, porque ela tem esse bumbum aqui, né? Esse bumbum que senta e a gente começa aqui pelo cós, tá bom? Vocês vão ver aqui que ela é super simples. Então, eu tô usando a linha Camila, como eu falei, Camila Fashion, que ela tem tex, ó, 300, que é bem próximo da linha Anne, que a linha Anne tem tex 295, tá? Que é bem próximo. Então, pode usar tanto uma linha quanto a outra. E eu vou usar a agulha 175 também, com a linha Camila Fashion. A linha Camila Fashion é uma linha que eu gosto bastante, porque as cores são bem bonitinhas, né? Então, eu uso bastante. Vamos começar com uma sequência de 30 correntinhas, tá? 30 correntinhas, para fazer a calcinha da bebê, da Belinha. Então, vou fazer uma sequência de 30 correntinhas. Após essas 30 correntinhas, eu vou fechar em círculo para fazer o cós da calcinha da Belinha. Tá? Então, eu vou fazer aqui 30, fecho em círculo, tá? Eu posso fechar com um ponto baixíssimo ou já iniciar aqui no meu próprio fechamento com um ponto baixo, tá bom? Eu já vou fechar aqui, ó, ou fecho com ponto baixíssimo ou já inicio a carreira com os pontos baixos e vou fazer até a minha carreira de número 5 com 30 pontos baixos. Faço 30 e até a carreira 5 com mais 30 pontos baixos, ok? Então, ó, já tô aqui na minha carreira de número 5 com 30 pontos baixos. 5 não, minto, gente, é 6, tá? Minha carreira 6 com 30 pontos baixos. Agora eu vou virar o meu trabalho para fazer o bumbum daqui da calcinha, tá? Então, eu fiz até a carreira 6 com 30 pontos baixos, viro o meu trabalho, tá bem? Eu vou pular aqui o primeiro ponto e vou fazer uma sequência de 13 pontos baixos. Então, eu fiz até a carreira 6 com 30, viro o meu trabalho, pulo o meu primeiro ponto e faço uma sequência de 13 pontos. Que eu vou fazer a parte do bumbum da calcinha. Então, eu faço 13 pontos, viro o meu trabalho, pulo o meu primeiro ponto e agora eu faço 11, tá? Então, eu vou fazendo carreiras idas e voltas e eu tô sempre pulando o meu primeiro ponto. Então, a minha carreira número 7, eu pulei o meu primeiro ponto, fiz 13. Na carreira 8, eu pulei o primeiro ponto, fiz 11. Agora, na minha carreira de número 9, eu vou pular o primeiro ponto e vou fazer 9 pontos baixos, tá? Ela é uma calcinha bem prática. Agora, na minha carreira de número 10, eu vou virar novamente o meu trabalho, pulo o meu primeiro ponto e faço uma sequência de 7 pontos. Lembrando que quem quiser o PDF, tá? Da maleta, da Belinha, das roupinhas, é só acessar o link, vai para a lojinha virtual, tem tudo lá. Viro novamente, estou na minha carreira de número 11, pulo o meu primeiro ponto e faço 5 pontos baixos. Ok?
Agora, na minha carreira de número 12, o que eu vou fazer? Na minha carreira de número 12, eu vou virar o meu trabalho aqui, tá? Faço uma correntinha, viro o meu trabalho, porque eu vou fazer 5 pontos também. Então, é ponto sobre ponto, não vou pular nenhum. Faço aquela primeira correntinha só para igualar o tamanho e fazer os 5 pontos. Então, eu fiz 5 pontos baixos aqui na minha carreira de número 12. E aí, eu viro o meu trabalho para fazer a minha carreira de número 13. Eu vou fazer 2 pontos, 1, 2. E agora eu vou centralizar aqui, ó, a parte da frente, tá? Eu vou centralizar, ok? Essa parte aqui da frente eu centralizo e eu vou prender o ponto central num ponto aqui do meio. Eu fiz 2 pontos, eu tô centralizando aqui, tá? Vou contar, eu vou centralizar a minha calcinha e aí eu vou fazer um ponto. É um ponto somente que vai unir a parte da frente com a parte de trás. Fiz um ponto e depois eu volto lá na parte de trás da calcinha e faço mais 2 para terminar aquela minha sequência de 5 pontos na parte de trás da calcinha, ok? Agora que eu estou aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer pontos baixos em toda essa extensão da perninha da calcinha. Eu já estou aqui, eu não vou arrematar. Eu vou fazer uma carreira de pontos baixos aqui, tá? Nessa perna da calcinha. É apenas um pontinho que vai unir a parte da frente com a parte de trás, tá? Da calcinha. Então, eu tô fazendo aqui, ó, uma sequência de pontos baixos por toda essa perninha, né? Da calcinha. Tá? E agora, quando eu chego aqui, quando eu terminar aqui, chegar aqui no meio, né? Naquela uniãozinha, eu vou fazer um pontinho e vou passar para o meu outro lado. Eu não preciso arrematar. Eu não preciso arrematar aqui, ó, para fazer o meu outro lado, tá bem? Eu posso fazer um pontinho e continuar do outro lado, tá bem? Eu faço um pontinho e continuo aqui, tá? Você une ali o meio. Se você não se sentir à vontade, tiver dificuldade, arremata e faz da outra forma. Ou não arremata e continua aqui. Opa, peguei pelo lado errado, que a gente estava fazendo o crochê por dentro, né? E continua fazendo a outra parte da perninha, tá bem? Então, ó, estávamos fazendo assim, né, o crochê por dentro e continuamos aqui na perninha fazendo a outra perninha com o crochê por dentro para ficar exatamente igual. Mas se você não se sentir à vontade, pode arrematar e fazer a outra parte com uma linha separada. E aí, a calcinha, quando você terminar essa carreira, você vai arrematar e a calcinha já estará pronta. Para o cóizinho da calcinha, eu coloquei somente um fio mesmo de linha Anne, mas você pode colocar uma fitinha de cetim, fazer uma correntinha, né? Se você estiver fazendo uma calcinha com uma linha mais grossa, uma bebê maior, né? Uma belinha maior, você pode customizar e colocar uma outra fita, né? Uma outra coisa, tá? Eu coloquei aqui uma fitinha vermelha, nessa eu vou colocar uma fitinha branca e a calcinha já tá pronta, ó. Ela é bem rápida, bem básica. E eu sei que vocês vão amar esse tipo de calcinha para esse tipo de boneca que tem esse bumbumzinho, né? Que as perninhas vão encaixar na frente e esse bumbumzinho para sentar. Então, essa é uma opção para fazer a calcinha, ó. Ela encaixa aqui perfeitamente, tá? No bumbum, unindo aqui um pontinho somente. E ela permite movimentos da perninha de forma super simples. E essa calcinha também, né, gente? Vocês podem aumentar aqui na frente, fazer um macacãozinho, tipo uma jardineira. Podem usar a imaginação. Já tem o sapatinho e já tem a calcinha. E essa mamadeira é uma mamadeira que eu fiz com a bebê Anne e para a Belinha eu fiz menorzinha. Eu fiz com 12 pontos, um anel mágico, 12 pontos, subi as carreirinhas, tá? Aqui na carreira de número 10, eu subi aqui, eu aumentei um ponto com aumento por toda a volta, né? Que deu um total de 18. Fiz a carreirinha 11 com 18.
A 12 eu fui diminuindo, enchi, né? Eu vou colocar a pontuação aqui do lado para vocês, que eu sei que vocês vão fazer essa mamadeirinha bem simples. E só arrematei aqui em cima com 4 pontinhos e pronto, a mamadeirinha já tá pronta. Então, a gente já tem sapatinho, mamadeirinha, calcinha, esse coração, né, que é o coraçãozinho da Clara, né, que eu também tenho aí no canal. Eu vou colocar a pontuação desse coração lá na descrição do vídeo, mas é um coração super simples e você pode fazer, né, tem várias indicações aí de coraçõezinhos nos canais, né, disponíveis na rede. Então, vocês podem pegar qualquer outro coração para fazer uma almofadinha para ela. E agora, a gente vai fazer aqui essa orelhinha, tá? A orelhinha do macacão. Então, essa orelhinha, tá? A gente vai fazer aqui a parte de dentro branca, tá bem? Então, essa orelhinha, a gente começa com uma sequência de 20 correntinhas. Depois das 20 correntinhas, eu vou fazer 3 correntinhas, porque eu vou iniciar com pontos altos. Então, eu fiz 20 correntinhas, fiz 3 correntinhas para iniciar o meu trabalho, e eu vou fazer uma sequência de 5 pontos altos, tá? Fiz essas 3 correntinhas só para dar altura. 5 pontos altos. Depois dos 5 pontos altos, eu vou fazer 5 pontos médio-alto, tá? Essa orelhinha é a orelhinha do macacão da Belinha. 5 pontos médios altos, tá bem? 5 pontos médios altos. E depois desses 5 pontos, eu vou fazer uma sequência de 9 pontos baixos, ok? 9 pontos baixos. Ó, uma sequência aqui de 9 pontos baixos. Até o final dessa minha sequência, né, de 20 correntinhas. Quando eu chegar bem aqui no finalzinho, né, dos 9 pontos baixos que eu tô fazendo, no meu último ponto, eu vou fazer um aumento, ok? Eu vou fazer um aumento. E aí eu viro para o outro lado das correntinhas e eu inicio com um aumento. Depois desse aumento, uma sequência de 9 pontos baixos. O mesmo que eu fiz de um lado, eu estou fazendo do outro. 9 pontos baixos. Depois dos 9 pontos baixos, eu vou fazer uma sequência de 5 pontos médios altos, tá? 5 pontos médios altos. Depois desses 5 pontos, eu vou fazer uma sequência de 4 pontos altos. 4 pontos altos, tá? Que eu vou fazer agora. Tá bem? Uma sequência aqui. Com 4 pontos altos. E após, né, essa sequência de 4 pontos altos, eu vou fazer 3 pontos altos no mesmo buraquinho. São 3, tá? Nesse último buraquinho aqui, eu vou fazer 3 pontos altos no mesmo ponto. E aí, eu vou fechar com um ponto baixíssimo essa parte interna aqui da orelhinha. Vejam como ficou, né? Fica assim um formatinho de peixe. Agora, eu vou fazer ao redor 20 pontos baixos, tá? Começo aqui por essa pontinha. Uma sequência de 20 pontos baixos. Então, lembrando que essa é a parte interna da orelha, tá? Da orelha do macacão. É que no macacão da Belinha aí, ele tá com o interior bege, mas eu tô fazendo uma nova orelhinha, então tô colocando o interior branco, tá? Então, eu faço uma sequência de 20 pontos baixos. Depois desses 20 pontos, eu vou fazer uma sequência de 2 aumentos, ok? 2 aumentos aqui. Após esses 2 aumentos, eu vou fazer 20 pontos, uma sequência de 20 pontos. 20 pontos baixos, né? Ponto sobre ponto. Tá? E após esses 20 pontos, opa, engatou aqui, às vezes engata, né? E após esses 20 pontos, eu vou fazer uma sequência de 4 aumentos, tá?
E aí eu vou arrematar essa minha parte interna da orelha, tá bem? Eu vou arrematar e vou esconder o fio, né? Depois que eu fizer esses 4 aumentos. Então, lembrando, se você quiser adquirir a receita, vai lá na lojinha virtual, tá bem? Se não quiser, acompanhe os vídeos, anota e qualquer dúvida é só escrever no comentário, que aí eu, dentro da possibilidade aí, eu respondo a vocês, tá? Então, aqui, ó, vou arrematar, tá? Vou arrematar aqui, vou esconder o meu fio, tá bem? Escondi aqui, ó. E aí eu já fiz as 2 partes internas das orelhinhas. E agora eu vou usar o fio cinza para fazer a parte externa, tá? Então, eu vou fazer o mesmo que eu fiz até agora, até a carreira de número 2 aqui. Com a parte cinza, ó, fiz exatamente igual, ok? É exatamente a mesma pontuação. E aí, depois que eu fizer essa pontuação, eu vou unir as duas, tá? Eu coloco assim, uma encostadinha na outra, vou medir direitinho, tá? Já marquei aqui aonde eu inicio a minha união das duas, ok? Faço uma correntinha para iniciar e eu vou unindo as 2 partes com pontos médio-alto, tá? Então, eu fiz uma correntinha para iniciar e eu vou unindo com pontos médios altos. Eu pego um pedacinho, uma alcinha da cinza, uma alcinha da branca e vou unindo toda a volta com pontos médios altos. Eu não fiz aumentos, tá? Eu fui unindo com a mesma quantidade de ponto sobre ponto, só pegando uma alcinha da cinza e uma alcinha da branca, mas com pontos médios altos. E aí ele vai ficando assim com uma curvaturazinha ao redor de toda a orelha, tá bem? E vai ficando com essa partezinha meio dobradinha aqui, ó. Ele vai dando uma curvatura em toda a volta, tá? Porque a gente tá pegando a alcinha, uma alcinha somente da cinza e uma alcinha da branca, então ele vai dando todo esse charme ao redor da orelha, tá? Então eu vou unir aqui, tá bom? Pegando, ó, como eu falei, uma alcinha da cinza e uma da branca, mas não é com ponto baixo, é com ponto médio alto. Eu errei aqui, tá? Dou aquela laçada, pego as 2 alcinhas e fecho junto. Dou a laçada, pego as 2 e fecho junto, tá? Para fazer o ponto médio alto, eu dou aquela laçada, né, primeiro, antes de pegar os 2 pontinhos, ok? E aí eu vou fazendo assim por toda a volta da orelhinha para fazer esse debrunzinho aqui ao redor e depois vou prender no macacão, tá? Que a gente vai fazer o macacão aí no próximo vídeo, unir mesmo com a linha, com a agulha de tapeceiro, eu fui costurando, coloquei um aramezinho bem fininho aqui dentro, mas ele é opcional, porque ele fica bem durinho e você consegue esse movimento até mesmo sem arame, tá bom? E para esse vídeo aqui de hoje, a ideia que eu tô trazendo é fazer uma sequência de 70 pontos, tá? Com pontos médios altos, onde eu vou dobrar depois esse cordãozinho, vou colocar um arame dentro para fazer um arco, onde eu vou colocar essa orelhinha nova aqui que eu tô fazendo pro vídeo, tá? Então, unindo as duas, na hora da união, eu vou prender a orelhinha para fazer um arco. Tá? Então, você pode colocar a orelhinha no macacão, fazer um arco ou customizar aí da forma como vocês preferirem. Olha aqui como ficou o arco da Belinha. Eu uni as 2 partes, coloquei um arame no meio, depois eu coloquei aqui umas flores, um lacinho, tá? Mas ele tá costurado e ele virou um arco de orelhinha de coelhinho, né? Que a gente tá aí chegando no período da Páscoa. E a pantufa, eu também coloquei aqui, ó, um pompom, fiz uma sequência de ponto baixíssimo, botei uma orelhinha e ainda botei uma miçanga aqui na ponta, coladinha, com os bigodinhos do coelho. Então, eu fiz uma pantufinha de coelhinho com aquele mesmo sapatinho, é o mesmo sapatinho, eu só customizei
como coelhinho, tá? Então, como é que eu fiz? Eu vim aqui, ó, numa sequência de pontos baixos. Aqui, quando eu cheguei bem próximo, né, aqui dos bigodes, eu fiz 5 pontos baixos, ou 5 correntinhas, preenchi aqui com 3 pontos, tá? Fiz novamente ponto baixo, 5 correntinhas, iniciei, na verdade, no meu terceiro ponto, fiz 3 pontos baixinhos aqui e continuei aqui na minha sequência de pontos baixíssimos. Enfim, fiz assim, mas você pode customizar. Fiz bigodinho, colei miçanga. Você pode customizar de como você quiser, né? Da forma que você quiser. Customizar de qualquer, né? Com qualquer material, com feltro, botando orelhinha de feltro, da melhor forma. Ou simplesmente fazer o sapatinho simples, tá? É que aí a gente vai tendo ideias, né? Como eu fui fazendo aqui para o vídeo, uma outra calcinha, um outro sapatinho. Transformei numa pantufa e as orelhinhas viraram um arco lindo e charmoso. Um beijo, até o próximo. Tchau, tchau.